Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Terapia. E a nossa convidada de hoje é a psicóloga, doutora Alexandra Vicente, e ela vai estar aqui essa noite conversando com a gente sobre suicídio, prevenção, falando sobre o Instituto Vicente e todo o trabalho dela voltado para essa área. Antes de mais nada, seja bem-vindo ao Papo de Terapia. Obrigada por você ter aceitado o convite, principalmente de um tema tão delicado. E quero já aqui deixar registrado o meu muitíssimo obrigada à acho que a nossa amiga em comum, que é a psicóloga Jaqueline Lopes. Quando eu falei com ela, Jaque, queria muito alguém nessa área. A gente tem habilidade para falar sobre isso, né? Mas nada como alguém que estuda sobre isso, né? Que tem toda uma vertente voltada para o pensamento técnico de como é a vida de alguém que pensa em suicídio, ou comete suicídio, ou tem pensamentos suicidas. E aí eu falei, Jaqueline, então o que você me indica? Sem sombra de dúvida, a Alexandra. A Alexandra é referência na área. E aí, Alexandra, para quem não conhece você, eu queria muito que você se apresentasse. Quem é a Alexandra? Então, boa noite, né? Eu te agradeço primeiro, tá, André, o convite, que quando a Jaqueline também falou comigo, eu falei, nossa, claro, vai ser um prazer, porque é importante falar sobre esse tema, né? Então, assim, quanto mais a gente puder falar, é importante, até para a gente poder aprender a ouvir as pessoas no sofrimento mental. Então, assim, para você poder ouvir uma escuta, não precisa ser uma escuta técnica, profissional, mas você poder ouvir é importante que você conheça. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, eu te agradeço o convite. Então, assim, a Alexandra é psicóloga, né? Já tenho aí 20 alguma coisinha de formada. Eu trabalho já com psicologia desde a minha formação. Eu trabalho na instituição de segurança pública no Rio de Janeiro. Tem o Instituto Vicente, né? Que é onde eu desenvolvo algumas ações, mas o meu forte mesmo é com o IPS, que é o Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio, né? Lá que a gente desenvolve mais ações. O IPS aqui no Rio de Janeiro, a gente começou a atuar como IPS, né, esse ano, mas a gente já vem de um grupo de estudos, que é o GEPESP, que nasceu na UERJ em 2013. Então, assim, nasceu do trabalho da parceria da UERJ, o LAV, né, Laboratório de Análise da Violência, com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O primeiro trabalho nosso a gente foi estudar o comportamento suicida dentro da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E aí montamos um trabalho, elaboramos um livro, e assim, daí para lá muitas coisas começaram a acontecer, né? E esse ano a gente, assim, o IPS foi institucionalmente criado, foi fundado, né? Uma força que é representativa no Rio de Janeiro e no Brasil, graças a Deus. Estamos assim, porque a gente está indo com vontade de estar divulgando trabalhos, eventos, cursos, né? Palestras. Esse setembro está bem corrido, mas assim, bastante coisa está acontecendo. Você está naturalmente contando o que eu já ia perguntar, porque, por exemplo, quando alguém pensa em estudar psicologia, como é que essa pessoa, e aí vou logo direto para a pergunta, como é que a Alexandra, lá fazendo o curso de psicologia 20 e poucos anos atrás, foi imaginar se debruçar para essa área? Foi naturalmente ou já era um foco central seu? Psicologia é minha segunda formação. Minha primeira formação é em educação física. Assim, a gente está um pouquinho longe assim, mas para quem me conhece pessoalmente, eu tenho 1,89 m de altura. Então, Uau! então eu sempre pratiquei esporte, né? Então, assim, eu gostava de jogar. Alexandra, eu tenho 1,56. A gente está assim. Tá por aí, tá assim. Então, eu jogava basquete, então, assim, naturalmente, fui jogar basquete, fui fazer educação física. Mas eu fui para fora do estado do Rio, jogar fora do estado do Rio. E nessas andanças eu me deparei com muitas pessoas assim, jovens, adolescentes da minha idade, mas longe da família, muito sofrimento, assim, quadro de depressão. Foi quando eu me interessei em estudar psicologia. Só que, por um certo conforto meu na época, adolescente, praticava esporte, falei, não, vou fazer educação física. Mas quando eu terminei educação física, eu já sabia que eu queria fazer psicologia. Né? Terminei educação física, já automaticamente comecei psicologia. E assim, mas a questão do suicídio não veio daí, não. A questão do suicídio começou mais ou menos em 2008, 2009. Como eu disse para você, eu trabalho numa instituição de segurança aqui no Rio de Janeiro.
E aí, quando eu fui trabalhar nessa atual unidade que eu trabalho hoje, eu me deparei com um tipo de trabalho que, quando acontece alguma ocorrência policial aqui no Rio de Janeiro, né? Acontece de policial, assim, pessoas em comportamento suicida, pessoas em ameaça de suicídio, armadas. Não são armadas, tem que estar com arma. Porque se não estiver com arma, é o corpo de bombeiro. Mas pessoas armadas, né, tentativa de suicídio com pessoas armadas, há um consenso que vai à Polícia Militar. E aí, no caso, mais especificamente, o Batalhão de Ações Policiais Especiais. Então, por conta desse trabalho, junto à Unidade de Intervenção Tática do BOP, foi que eu comecei a me deparar com pessoas em comportamento suicida, né? Pessoas que... E aí foi quando veio a questão do interesse. Como é que lidar com isso, né? Você vai para uma situação dessa, você tem que dar um suporte, né? No caso, do negociador. Mas que fenômeno é esse? E aí foi quando eu me aproximei da professora Deise Miranda. Estava uma coincidência, né, digamos assim, estava estudando o fenômeno dentro da Polícia Militar. E aí, a princípio, eu fui, não, nós vamos conhecer isso. E ela me convidou para o grupo, eu entrei, e aí, foi de 2010 para cá, a gente está nessa parceria. Mas foi por aí, não foi aquela coisa automática, vou estudar suicídio, não. Eu me deparei com o fenômeno e quis entender melhor, e aí fui... Né? Tanto é que, assim, tanto o meu mestrado como doutorado não tem a ver com isso. Isso é uma coisa agora, digamos assim, um pouco mais recente para mim. Sim, sim. Eu vou começar perguntando, talvez, uma das coisas que eu mais recebo durante as lives, durante a semana, esse tipo de pergunta. Por que foi escolhido setembro? E por que só um mês? E por que setembro amarelo? Então, não foi... isso é por conta de uma situação que aconteceu, não aqui no Brasil, né? Uma situação com um garoto, né? E, na verdade, a OMS criou o dia, né, o dia 10 de setembro, que é considerado o Dia Internacional, né, de Prevenção, não só ao comportamento suicida, mas como a depressão também. Aqui no Brasil, essa questão do dia, né, chegou mais ou menos em 2015, através da ação do CVV, aqui no Brasil, 2015 mais ou menos, CVV, mais o Conselho Federal de Medicina, mais a Associação Brasileira de Psiquiatria. Mas aqui no Brasil já não chegou só o dia, chegou o mês todo, setembro amarelo. Né? E aí a questão do amarelo tem a ver com essa questão da vida, do sol, né? Da atenção, isso, da atenção, né? Do você realmente de cuidar, né? Do acolher, né? Uhum. E aqui no Brasil durou não só o dia, mas foi o mês todo de atenção a isso. Então não tem assim, é uma coisa mais recente e está crescendo, né? Mas é uma coisa ao mesmo tempo que a gente tem que tomar cuidado com isso, na maneira como é tratado. Isso. Também tem efeito oposto, né? No ano passado a gente viu estudos que mostraram isso pra gente. Perfeito, é isso que eu ia te perguntar, porque assim, a gente acaba abrindo bastante informação, mas também de que forma essa informação ela é passada, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente porque é um tema extremamente delicado. E aí vou emendar com outra pergunta que justifica aqui minha fala. Alexandra, você acha que em algum momento, você que se debruçou para essa área, em algum momento todo mundo acaba tendo algum tipo de pensamento suicida durante a sua vida? Então, os estudos mostram que uma significativa parcela das pessoas, depois você para em comportamento suicida, você abrange também assim, pensamentos de morte, ideação com, sem planejamento, aí tem a questão da ameaça, tentativa. Então, aí são alguns níveis aí, mas que, de certo modo, são considerados comportamento suicida. Uma coisa é você falar, eu não estou aguentando mais, estou cansada dessa vida. Isso é um pensamento de morte, estou cansada, quero morrer. Mas aí, se você pergunta para a pessoa, não, falei é o modo de falar, não tem nada a ver, foi uma coisa, né? Então, tem pessoas que, né, modo de dizer, tem pessoas que, às vezes, por conta de um quadro depressivo maior, ou às vezes por uma tristeza, uma decepção, uma frustração muito grande, né, dizem que tem vontade de morrer, mas é aquela coisa, não tem planejamento, então é um outro nível. Mas, assim, a gente não pode dizer que é a totalidade. Há um número significativo de pessoas que vão apresentar isso. Mas são dados difíceis de você conseguir mapear, porque a maior parte é nível de ideação. Né? Ideação, se ela não tem planejamento, então o estudo que você vai fazer sobre isso é complexo.
porque nem todo mundo, dependendo do tipo de pesquisa, você vai levantar um tipo de resultado. Então, assim, mas, de certa maneira, são números significativos. Mas você também não pode assim, dizer que é ou não é, porque precisa de mais, ainda mais pesquisa. Podemos traçar já um perfil dessa tendência, das pessoas que têm essa tendência ao suicídio? É o tipo da situação, porque que acontece? Aí você, não tem como você falar sobre isso sem você falar dos fatores de risco. Porque o fenômeno do suicídio, ele não tem um aspecto, ele é multicausal. Uhum. E às vezes, e a pessoa ela pode ter tem tanto o aspecto da impulsividade, né? Porque o pensamento suicida, a cognição da pessoa e o comportamento suicida, ele tende. Você pode ser uma pessoa que ela vai pelo ato impulsivo. Então, por exemplo, uma pessoa que teve uma decepção, uma frustração, um adolescente, né? Os números têm aumentado, infelizmente, nessa faixa etária. Então, ele não tem ferramentas de enfrentamento ainda bem desenvolvidas, fortalecidas. Ele se depara com uma situação, para ele, extremamente significativa e frustrante, isso, infelizmente, pode acontecer. Mas ele até então não apresentava, não tem assim, uma coisa que te diga, ó, isso aqui não, ele tem esse perfil. Não, não tem. Nada nele mostrava isso para você. Como você pode ter pessoas que têm quadros de depressão, e aí eu quero fazer uma observação. Nem todo mundo tem depressão vai pensar em se matar, tá, gente? Porque aí depressão, você pode ter aí um quadro, um transtorno de personalidade borderline, bipolar, tá? Que pode vir, e são fatores de risco para aquela do comportamento suicida, mas não necessariamente. Então, assim, não tem um aspecto. O fator de risco mais importante, né? Você tem a importância que você faça o mapeamento da família, né? Então, se você tem na família alguém que já tentou suicídio, ou alguém que tenha tido morte violenta, isso é um fator de risco significativo. Uma pessoa que já tenha tentado também é um fator de risco significativo. Mas isso não quer dizer que ela vai tentar de novo. O seu nome é bem complexo. Você não tem aquela coisinha, isso aqui, fulana, a gente vê assim, modo coloquial, fulano se separou da esposa, você fez isso porque tentou suicídio porque se separou da esposa. Isso aí a gente está vendo a pontinha do iceberg, a gente está vendo assim, de repente o fator que desencadeou. Mas com certeza aquele não é o fator único, é apenas desencadeou. Mas com certeza não é o fator que favoreceu o comportamento. Se fala tanto de prevenção, é possível termos aí um trabalho de prevenção para o suicídio? É sim, porque, volto a dizer, você não tem como identificar, mas o que é possível? Quando você fortalece, quando você desenvolve os fatores de proteção, você está trabalhando na prevenção não só do suicídio, mas como do adoecimento mental. Quando você ajuda, né, você fala sobre isso, e você diz alguns sinais que aquelas pessoas podem demonstrar, você está fazendo a prevenção. Né? Quando você, enquanto profissional, você dá uma palestra, que você capacita pessoas a fazer o acolhimento psicossocial, né? Isso pode ser um professor, pode ser um coordenador pedagógico de uma escola, isso pode ser um assistente social, um enfermeiro. Quando a pessoa consegue acolher, isso já é prevenção. Quando você consegue entender que comportamento suicida não é frescura, não é babaquice, não é coisa de gente fraca, de gente forte, você consegue respeitar isso e entender que aquela pessoa precisa de acolhimento, que não cabe a você julgar, porque ela pode estar ali Pode, mas não cabe a você julgar, cabe a você acolher e levar ao profissional de saúde mental. A gente costuma dizer, não adianta você, quando você faz acolhimento a esse tipo de pessoa, você falar assim, vai ficar tudo bem, procura um médico ou um psiquiatra que vai ficar tudo bem. Porque ela não vai procurar um médico ou um psiquiatra. Você tem que pegar na mãozinha dela e ir com ela ao médico, ao psiquiatra, ao psicólogo. Você tem que estar do lado dela, porque falar para ela ir, ela não vai. Dificilmente ela vai procurar ajuda sozinha. Então, assim, tem como prevenir, sim. Tem sim. Eu acho que você trouxe questões importantes para que a gente pense o quanto é importante falar sobre temas que são sempre escondidos, né? É difícil falar sobre morte, é difícil falar sobre tentativa de suicídio ou sobre alguém que morreu na nossa família porque cometeu suicídio. É difícil falar sobre doenças
degenerativas. É difícil falar sobre dor. E quando eu faço essa pergunta da prevenção para todo psicólogo que conversa um pouco comigo, eu acho que a prevenção é o fator mais importante. Não sei se o mais importante, né? Um dos mais importantes, mas eu realmente considero o mais importante em todo o trabalho que a gente realiza. Eu acho que a psicologia é um trabalho de prevenção, porque quanto mais você se dedica a tudo que causa dor e te atravessa de uma forma muito negativa, independente da idade e do arcabouço emocional que você já construiu até aqui, quanto mais esse profissional fala para você, quanto mais um familiar conversa com você sobre a sua depressão, sobre a sua dor física, sobre uma esclerose múltipla, aquilo vai sendo desmistificado, aquilo vai sendo quebrado, alguns tipos de paradigmas necessários para a gente entender que toda dor tem que ser vivida de forma transparente e de frente, porque senão você vai ficar adiando um problema. Então, quando eu pergunto isso para você, e você vem com toda a força dizendo, não, o orientador pedagógico dando uma palestra, o médico psiquiatra dando uma palestra, nós, dentro de escolas, de instituições, e quando a gente consegue compreender aquela pessoa fragilizada que precisa literalmente de um movimento físico nosso, de pegar na mão e levar essa pessoa a uma instituição ou a um profissional de saúde, isso é prevenção. E eu fico muito feliz em ouvir isso, Alexandra, porque eu acho que essa é a verdadeira prevenção, é quando a gente fala sobre a temática. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Dá para a gente perceber algum tipo de risco antes da pessoa cometer o suicídio? O que eu estou falando assim, de sinais, né? A gente fala o tempo inteiro de sinais, mas a pessoa que está ali dentro da família, ela realmente tem condições de perceber isso? Então, eu tenho muito cuidado quando eu falo sobre isso, porque assim, é muito complicado você falar que dá sinais, aí você fala assim, eu falo assim, olha, a pessoa dá sinal, tá? Mas aí você vai falar, aí você trouxe pai, uma mãe, um irmão que falou, gente, eu não vi o sinal do meu filho com meu pai, com minha mãe, com meu irmão deu, que espécie familiar eu sou? Então, assim, é muito complicado você falar isso. Mas o que os estudos vão mostrar para a gente? Esses sinais vão acontecer. Podem acontecer. Como eu disse para você, o comportamento ele pode ser impulsivo. A pessoa ele pode ter uma pessoa que não tem nenhum problema de saúde mental, não tem nada que te diga que você de onde isso veio. E ela pode cometer. E você pode ter uma pessoa que está adoecida, que você acha que está com quadro de depressão já há 2, 3 anos, aquele quadro, e não comete, né? Então, assim, para quem está dentro de casa é muito mais difícil. Por quê? Porque você nunca vai entender que vai ficar tudo bem. Ó, eu estou mal, mas olha só, tá tudo horrível, eu estou com depressão, eu estou desempregado, terminei meu casamento, aí eu li para você e falo, olha só, não, fica tudo bem, que agora eu já sei o que eu vou fazer, tá? Eu vou resolver tudo isso já. Isso que eu estou falando aqui é muito complicado. Mas para o Uhum. familiar pensa, caramba, agora eu estou percebendo que ele vai reagir, vai ficar bem. Então, assim, é muito difícil você ouvir isso, né, e acreditar que alguém vai fazer alguma coisa, que poderia acontecer. Então, assim, eu gosto de dizer assim, dá alguns sinais sim, mas isso é muito sutil. Então, por isso que é importante se você acompanhar o tempo inteiro, né, você, no caso, um adoecimento mais crônico, questão da depressão, né, ter a oportunidade de chegar e conversar, é uma coisa muito importante, né, você está falando a questão do tabu. A Uhum. gente tem em casa alguém que está sofrendo, que fala isso pra gente, olha só, fica tranquilo que eu já sei o que eu vou fazer, eu vou resolver tudo isso. Você levantou a anteninha, gente, chega, pergunta. Não tenha medo, mas vou perguntar, vou dar ideia. Você não vai dar ideia, porque se ele já tiver com a ideia, ele só vai te falar. E se ele Uhum. te falar, você vai abrir um canal de comunicação para poder ajudar, pegar na mão e levar para o médico. Então, isso que tem que ser feito. Então, está na dúvida, está começando a achar estranho, né? E aí, por quê? Acho que o mais importante, a rotina muda, né? Mas não precisa ter comportamento suicida, mas assim,
Isso é um sinal de sofrimento mental. A rotina mudou, passou mal na escola, você faz poucos amigos, né? Não está tomando banho, você vê que foi desempregado. Ou seja, não é questão de comportamento suicida. Você está vendo que está tendo impacto na vida social, né? Familiar, profissional. A pessoa está em sofrimento. Chega para conversar, pergunta. Se ele falar alguma coisa que você acha, peraí, isso está estranho, acendeu a luzinha vermelha, pergunta. Fulano, né, você está pensando em se matar, é isso? Você não vai dar ideia, porque se ele não estiver pensando, ele vai falar, não, estou cansado, não aguento mais, mas não desisto não, não vou largar o osso não, não é isso não, pode ficar tranquilo. Aí, ou senão ele vai falar, não estou, ou ele vai chorar, aí você vai perceber, e se ele concordar, aí você vai ter que me ajudar. Agora, se você não perguntar, você vai ficar preocupada, tensa, nervosa, com medo, né? Não vai saber o que está acontecendo. E uma outra coisa que também é importante, Andréia, leva sempre em consideração. Ah, mas quem fala, esse negócio é quem fala que quer se matar é mentira. Quem quer se matar, se mata. Não. Leve em consideração. Não nos cabe julgar, não nos cabe avaliar o que é o que não é. Não é pra gente. Então, assim, se está falando que vai fazer, mas fala todo dia que vai fazer, gente. Quer chamar atenção. Então, olha só, a gente tem milhões de maneiras de chamar atenção. Tem que botar uma melancia na cabeça. Mas por que eu quero chamar atenção dizendo que eu vou me matar? Alguma coisa já não está legal. Eu poderia querer, não sei, eu poderia ficar pelado, eu poderia fazer outra coisa, engordar, eu poderia fazer outra coisa para chamar atenção. Mas se eu estou falando que eu vou me matar, então já essa minha maneira de querer chamar atenção, já, digamos assim, já é uma maneira saudável. Então, mesmo que eu não vá fazer, já estou precisando de ajuda. Então tem que se levantar. Então é hora de parar e sentar e conversar. Não de ficar julgando que isso aí é bobeira, quem fala, não faz, porque faz sim. Essa pessoa, quando detecta, está em casa, detectou que tem alguém fragilizado, principalmente a palavra correta é essa que você usou, está em sofrimento emocional, e esse sofrimento ele está no nível do insuportável. Queria muito que você dissesse aqui para quem está nos ouvindo, qual é a conduta que essa pessoa tem que adotar, para que tipo de profissional essa pessoa tem que recorrer para poder ajudar quem está em sofrimento. Isso, uma coisa que você falou que é muito importante, né? Olha só, quem quer se matar, a gente fala assim, a pessoa quer se matar, mas ela não quer se matar, ela quer acabar com uma dor, né? Ela não dá conta de uma dor. Na verdade, ela quer viver, só que ela tem uma dor que ela não consegue dar conta. É um sofrimento muito grande. Digamos assim, é um tsunami de emoções, né, de dificuldades, que ela não consegue ver como ela vai conseguir lidar com aquilo. Então, assim, uma das maneiras, né, digamos, dela enfrentar aquilo para ela, né, a melhor é tirando a própria vida. Então, assim, se você conversa com alguém em casa e percebe, né, que ela está dizendo para você que ela não está bem, marque uma consulta, né? Ou seja, está falando que está com. Você começou a conversar com ela, e aí você pergunta para ela se ela está falando se ela quer se matar. Ela fala que quer se matar. Não precisa ficar entrando em detalhes, não. Mas você planejou? Que dia? Como? Não, ela falou que quer. Então, olha, eu entendo que você precisa de ajuda, de apoio profissional. Eu estou do seu lado, eu vou ficar com você, mas a gente também precisa de alguém, um profissional, para poder nos ajudar. E aí marca consulta com psicólogo, marca consulta com psiquiatra, porque eventualmente pode ser que ela precise entrar em medicação, com medicação, tá? Aí tem que passar por uma avaliação, não tem como dizer se vai ou não. Mas é importante que seja avaliado para ver se vai precisar de medicação, que tipo de medicação é essa. Caso mais grave, você pegou, a pessoa tentou de alguma maneira, né? Hospital direto. Hospital direto. Você chegou em casa, viu que teve alguma coisa, mas está bem. Hospital direto. E aí, urgência para ver o que está acontecendo. Marca consulta também o médico, psicólogo. Ele precisa ser avaliado. Ele precisa mesmo. Vai precisar tanto de medicação quanto de terapia. Maravilha. É importante que as pessoas ouçam isso, porque não adianta só conversar em casa.
A conversa é o pontapé para a mudança de tentar Identificar. ajudar alguém, exatamente, é a identificação, de tentar ajudar alguém que está em sofrimento e nós não temos capacidade nem emocional, nem intelectual de detectar qual é o nível de sofrimento. Ninguém Isso. consegue mensurar sofrimento, porque o sofrimento é um processo individual. Você vem de um estudo voltado para um público que também está em sofrimento, inclusive nos últimos 10 anos, a síndrome de Burnout ou burnout aumentou consideravelmente no público de policiais, profissionais da área da saúde e educadores. O que você verifica nos estudos que é o ponto comum? Por que esse sofrimento é acometido para esse público? Olha só, na área de segurança pública, uma grande dificuldade que a gente tem, além do burnout, é a questão do TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Isso é um aspecto também que é muito Você vivenciado. pode falar um pouquinho do que é isso para quem está assistindo? Porque tem muita gente que está aqui no Papo de Terapia que não entende essa nomenclatura, Alexandre. É legal a gente Então, explicar. o transtorno de estresse pós-traumático é um tipo, digamos assim, de um estresse que ele é patológico, né? Porque o estresse, de modo geral, ele, digamos assim, ele tem considerado estresse positivo, negativo, mas o TEPT ele é um quadro patológico que vai surgir após a experiência de uma situação de quase morte. Ele assim, tem vários critérios diagnósticos, mas assim, para resumir, né? A pessoa ela passa por uma situação extremamente impactante, né? Quase morte, e ela desenvolve uma série de sintomas que levam ao adoecimento mental, né? Não que ela tenha necessariamente um surto psicótico, não é isso. Ela pode até, posteriormente, né, com o agravamento desse quadro, realmente complicar um pouquinho mais. Mas ela desenvolve uma série de dificuldades, de adoecimentos que podem também levá-la ao cometimento do suicídio. E nessa população mais específica, né, em relação à segurança pública, realmente é uma população mais vulnerável, né? Mas um aspecto que diferencia muito é a questão do fácil acesso aos meios, né? Por exemplo, se eu resolvo cometer suicídio, eu, Alexandre, eu vou ter que pensar uma estratégia. E aí, o que eu tenho mais, né? Eu vou ter que pensar em alguma estratégia. Não sei, o que eu vou fazer, né? O profissional de segurança, ele tem uma arma na cintura. E aí você vê a questão da impulsividade, porque os homens também são mais impulsivos, né? As mulheres, elas tentam mais, mas quem mais comete suicídio são os homens. Os homens são Sim. mais efetivos. As mulheres tentam mais, né? Mas também realizam, tá? Mas os homens são mais efetivos. Então, assim, essa questão do fácil acesso às armas é que favorece tanto os policiais quanto os profissionais aí na área de saúde também, a questão dos médicos, né? Também, né, o fácil acesso aos meios também. E aí isso vai complicando um pouquinho mais a situação. O que bom, a experiência da clínica, né, atendendo policiais, padres, médicos, enfermeiros, pastores, o ponto central e comum entre eles, dentro desse sofrimento, além de estarem cuidando de outras pessoas, né, e isso já é um desgaste, seja o cuidado físico ou seja o cuidado da segurança física de alguém, é a impotência, né? Um policial muitas vezes não consegue salvar alguém e às vezes não salvar nem a própria vida, em função de toda a vulnerabilidade que é acometido do trabalho. Com relação aos médicos, o que eu mais escuto é o despreparo. E isso, Alexandra, me preocupa até hoje. Isso é uma coisa que eu escuto há 24 anos no consultório. Isso é muito grave. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem que trabalham em hospitais, em redes muito grandes, com muita pressão, pouco salário, enfim. Essas pessoas estão num desgaste físico já muito grande e eles não dão conta da quantidade de mortes diárias em função da incapacidade técnica por falta de uma medicação ou porque, de fato, não há nada que possa ser feito porque estava fora das possibilidades
terapêuticas daquele momento. E não se há nenhum tipo de trabalho voltado para esse público desde a graduação. Nenhum médico, nenhum enfermeiro, nenhum técnico é preparado para perder ninguém dentro do trabalho, do ambiente de trabalho. E isso é muito tóxico, isso é muito grave. E eu fico cada vez mais preocupada porque a tendência é que o número de suicídio aumente no mundo inteiro, porque isso não é só Brasil. A dificuldade da gente falar sobre essa temática, onde a gente está falando sobre a dor humana, o quanto as pessoas não dão conta de cuidar de outro, o quanto não dão conta de perder pessoas durante o trabalho, isso atravessa esses profissionais. E os profissionais não estão ali preparados. Então, eu gosto de ressaltar isso aqui, Alexandre, e eu pedi licença aqui para falar também, um pouco mais entusiasmada, porque são tantos anos atendendo esse tipo de sofrimento e eu não vejo nenhuma mudança, a não ser a nossa mudança formiguinha, sabe, do nosso trabalho, de todo santo dia ali, de alguma forma orientar quem passa por nós, seja dentro do setting terapêutico ou seja dentro de qualquer outra instituição. Eu, durante muito tempo, fiz estágio na Polícia Militar, eu fiquei 2 anos dentro da polícia, e ali a gente treinava os profissionais a terem uma reação um pouco mais controlada, mas e o desgaste, né? Então, são muitas coisas envolvidas, além do salário, além da carga horária de trabalho altíssima, enfim. E aí, tem uma pergunta aqui fascinante, tem 2, mas essa daqui eu vou repetir, não sei se você está acompanhando, é da clínica reabilitar. Com o desmantelamento do SUS, e aí passa por o que a gente está aqui conversando um pouco, onde os pacientes não possuem condições financeiras, vão se tratar aonde eles vão se tratar em uma crise aguda. A gente tem algum lugar aqui no Rio de Janeiro, especificamente no Rio, porque a gente está no Rio, né, Alexandra? Que a gente possa encaminhar além do Pinel? Então, aí tem as áreas, as regiões, né? Porque como eu não trabalho com esse público do SUS, então eu fico um pouquinho assim, diretamente, né? Mas assim, você tem Pinel, você vai ter alguns pontos de emergência, mas que por conta dessa questão da pandemia também sofreu alteração, algumas modificações, estava tendo uma rotatividade entre eles, então assim, realmente é bem complicado. Tem o Serra na Barra, também costuma ser um ponto para onde eu encaminho as pessoas eventualmente. Aqui próximo da Vila da Penha, aqui tem um local também, que eu esqueci o nome, também tem um Anjo del Castilho também, tem o Pedro II. Assim, por conta da pandemia, estava tendo uma rotatividade. Então, assim, realmente é bem complicado, porque pessoas que quando assim, passam por tentativa de suicídio, o ideal é que ela fique em internação. Mas, infelizmente, o que a gente vê acontecer, a não ser que o quadro dela realmente né, tem um risco de morte, fora isso, ela sai do segundo dia. Né? Se ela quebrou um tornozelo, ingesta um tornozelo dela, mandou ela para casa, né? Se ela ingeriu, dependendo do que aconteceu com ela, né? Aquilo ali é tratado clinicamente e ela sai como se fosse uma questão simplesmente clínica, né? Uma questão da psiquiatria, a não ser que realmente, assim, seja curta, do contrário, ela vai para casa. Sim, sim. Eu acho que na pandemia a gente está um pouco perdido para onde encaminhar. A única referência que a gente tem aqui no Rio, nesse momento ainda aberto, existe uma rotatividade entre os profissionais, é realmente o Pinel. O Pinel vai fazer uma avaliação e um acompanhamento. A pessoa, quando ela está em crise aguda, é para lá. Isso não significa que o fato de vocês ter tentado o suicídio, você tem um transtorno associado, não necessariamente. E isso é uma coisa muito legal a gente falar aqui, Alexandra. Isso é muito confundido. O fato de você tentar suicídio não significa que você tem algum tipo de transtorno mental associado, como uma esquizofrenia, ou a bipolaridade tipo 1, ou borderline. Ao contrário, às vezes você não tem nenhuma patologia instalada, nenhuma psicopatologia instalada, mas você tem um quadro, uma condição social ou financeira muito grave. Então, assim como a gente assistiu o alto número
de violência doméstica no meio dessa pandemia toda. Muitas mulheres e alguns bons homens também passaram por isso. A violência doméstica também não é uma temática só feminina, não é uma questão de gênero. Vale aqui lembrar que a gente está um pouco perdido nesse momento da pandemia. Então, se você tem alguém nesse momento sofrendo, encaminhe para um hospital mais perto, e ali sim eles vão encaminhar provavelmente para o Pinel ou para alguma instituição mais perto possível, que esteja ali recebendo essas pessoas que estão em sofrimento. Com relação à segunda pergunta que ela faz, existe essa rede de apoio de profissionais para dar esse tipo de assistência? Então, a gente acabou respondendo um pouco, mas eu quero aqui salientar o seguinte. Quando você vê algum sinal de um jovem ou de uma pessoa mais velha, porque ficou viúvo, né? E isso passa também sofrimento, né? O importante é que você entenda o entorno. Então, por exemplo, eu venho de Nova Iguaçu, né? Eu nasci e cresci nessa cidade. E todas as vezes que alguém me procurava dizendo eu não tenho dinheiro e eu preciso de um atendimento, a primeira coisa que eu pensava eram nas instituições que cercavam Nova Iguaçu, né? Desde um CAPS, que é um centro de atenção psicossocial, voltado não só, volto a dizer, para os transtornos mentais. E eu também penso sempre no SPA, que é o Serviço de Psicologia Aplicada, que é um serviço totalmente gratuito e você encontra em todas as instituições de ensino superior que oferecem um curso de psicologia. Então, essa também é uma alternativa para quem não tem condições financeiras de procurar um atendimento psicoterápico. Já o quadro, já a assistência de psiquiatria, eu não vou ter conhecimento a não ser o CAPS, né? Dentro do CAPS a gente encontra profissionais da área da psiquiatria, mas gratuitamente, além do CAPS, eu não sei. Eu não sei se você tem alguma outra orientação que possa nos dar, além daquilo que eu falei. Olha, gratuitamente, assim, você vai do profissional que você conhece, um ou outro aqui que faz isso, entendeu? Um ou outro, você agora não tem uma rede montada em relação a isso. Uhum. Vai ter um profissional ou outro que oferece atendimento, não tem uma rede formada que você possa encaminhar esse tipo de pessoa. Eu conheço pessoas que fazem isso gratuitamente, mas assim, não é uma rede. Sim, sim. É por isso que é importante a gente pensar no SPA e no CAPS. Alexandra, a gente sabe o quanto o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, tem um trabalho lindíssimo há anos voltado para essa demanda. E acho legal a gente falar também um pouquinho sobre isso, né? O quanto eu aqui estou reverenciando o CVV, né? O CVV ele tem um papel social fundamental, porque eles são pessoas, são voluntários, devidamente treinados, passam Muito por bem toda uma treinados, muito bem qualificados. passam por Muito uma bem. um rigoroso treinamento, um rigoroso processo de seleção. Não basta você desejar ser voluntário, você tem que passar por todo esse processo. E ali tem pessoas prontas para atender o telefonema e dar todo aquele acolhimento que aquela pessoa precisa naquele momento. Queria que você também falasse um pouquinho da importância do CVV. Eu falei aqui, mas eu também queria te ouvir. O que você pensa? Então, eu comecei a fazer minha formação, né, lá no CVV, mas aí me chamaram, falaram que eu era doida, porque não dava para fazer tudo ao mesmo tempo. Eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, ou fazia pesquisa, ou assim, dava aula, ou fazia. Eu já faço atendimento, então eu tive que abandonar realmente. Mas as coisas que você falou, é um preparo muito bom, muito bem qualificado, né? Eles têm um acompanhamento bem, bem sério, bem rígido no meio das pessoas que fazem acolhimento. Não basta você querer ser voluntário, né? Até no momento é importante que as pessoas se candidatem, porque está precisando. Essa questão a pandemia aumentou muito o número de chamada para eles, né? Lembrando lá que é 188, Brasil inteiro. Isso aí. O telefone fixo, o telefone celular. Eles estão realmente precisando de pessoas que possam estar participando.
tem atendimento online, tem através de chat, tem presencial. Eu conheci o pessoal do CVV, porque eu fui voluntária da Cruz Vermelha aqui do Rio de Janeiro. Eu também atuo na área de emergência e desastre. Agora estou Bacana. ligada a São Paulo, estive em Brumadinho, especialmente em Brumadinho também. Né? E lá no IPS também a gente tem uma parceria boa com o pessoal do CVV. Então, assim, a gente vê que é uma atuação forte deles, né? Estão sempre procurando se reinventar. Acho que vale a pena. É um número que, né, vou dizer para você, é um número que vale a pena a gente indicar, né? Para que alguém possa ligar, né? Porque você vai ter alguém que você pode conversar naquele momento. Não é atendimento psicoterapêutico, é um acolhimento, mas é um acolhimento qualificado. É uma Sim. escuta que realmente faz aquela pessoa parar. Ela pode falar, ela percebe que ela está sendo ouvida, né? Ela percebe que a fala dela está sendo acolhida, que ela está sendo percebida pelo outro, que aquilo que ela fala está sendo sentido. Então, assim, realmente é um número que é importante a gente divulgar, né? Quem é psicólogo aí dos seus clientes, que eventualmente pode acontecer, pode precisar. Né? Até psicólogo pode eventualmente ter um paciente que pode estar ligando para lá. Eu mesmo tive pacientes que chegaram para mim e falaram: olha, esse final de semana eu liguei, aconteceu isso, eu liguei, né? Não quis ligar para você, mas liguei, tá ótimo. Né, quis conhecer. Até porque eu tinha falado, né, no trabalho, e quis conhecer também. Mas, assim, eu acho que vale a pena a gente estar divulgando esse número, 188. 188. Perfeito. No Brasil inteiro. A gente está começando aqui a tomar caminho para o nosso fim da nossa conversa. E eu queria aqui fazer uma pergunta e depois te deixar à vontade para você fazer todas as considerações que você quiser e a gente se despedir. Tá bom. O suicídio, ou o pensamento suicida, né? Ele aparece inúmeras vezes. E quando você pensa e tenta fazer, e uma pessoa continua tentando fazer, o que a gente pode, nesse momento, de que forma a gente pode acolher esse jovem, enfim, eu estou falando do jovem porque é o público um pouco mais vulnerável, né? Mas é qualquer idade. Que fique claro aqui para quem está nos escutando. De que forma a gente pode, né? Sim, idosos, principalmente aí, né? A lei do Estatuto do Idoso, ele não existe à toa, né? Ele vem também para fazer o acolhimento de muito idoso abandonado e que está ali também presente o sofrimento psíquico. Mas a pessoa que tentou e continua tentando e dizendo que vai continuar tentando até tentar e conseguir, de que forma a gente pode verdadeiramente ajudar essa pessoa? Gente, se você já levou médico, né, tá no médico, porque se volta a dizer, é uma complexidade de fatores, né? Então, uma pessoa dessa pode ser que ela também tenha algum outro transtorno, né? Pode ter um outro transtorno psiquiátrico também. Tem tudo isso, tem que ser levado em consideração, né? Por que ela tentou? E a gente vai ver que em casos assim, que realmente pessoas que tentam N números, assim, que acho que é brincadeira, mas não tentam N vezes. Para a família isso é bem complicado, isso é bem angustiante, porque é uma pessoa que vai ter que ficar sob supervisão. Então, é uma pessoa que você vai ter que ajustar a sua casa para essa pessoa viver. Então, o que é? Tirar da facilidade ali, lembra que eu falei dos meios? Então, assim, é pensar na frente, tirar as possibilidades, vai ter que estar junto com ela. Se ela está apresentando esse comportamento, você vai ter que ter alguém em casa com ela, vai ter que ter alguém, ela não pode ficar sozinha, você vai ter que colocar grades, telas nas janelas, você vai ter que tirar, né, meios, qualquer coisa que é possível, e ficar próximo. Insistir, volta a dizer, questão do medicamento, né? Mas o médico está mandando remédio. Alguém tem que entregar essa medicação para ela, essa medicação não pode ficar na mão dela. Então, você vai ter que dedicar o horário que vai entregar a medicação para ela. Tá na medicação, tá? A terapia, ela vai em terapia. Eu lembro lá que eu falei lá atrás, da com a psicóloga. Gente, ela não vai sozinha. Né? Nesse caso aí, que colocou, a pessoa muitas vezes está com quase depressão. Então, ela não vai sozinha, ela está com depressão, ela não tem vontade, ela não quer, ela tem cansaço, ela tem desânimo, ela não tem mais esperança na vida, não pode de esperança. É difícil para ela acordar, ela
ela troca dia com a noite, o corpo dela está cansado. Então, assim, você vai ter que ir com ela ao psicólogo toda semana, 1, 2, 3 vezes na semana, com a indicação. Você vai ter que ir com ela ao psiquiatra. Você vai ter que tomar conta do remédio dela. Então não adianta falar, você ajuda também, faz alguma coisa, porque a gente acha isso, né? Ó, tem que fazer a sua parte, se você não fizer a sua parte, você vai melhorar. Mas nesse momento não adianta você falar isso para ela. Falar isso para o sofrimento mental, com ideação suicida, você só aumenta a dor dela e o sofrimento dela. Porque aí, caramba, só dou trabalho, só realmente estou perturbando, não ajuda em nada, ou seja, só complica ainda mais. O que você quer deixar aqui de mensagem para quem está nos ouvindo nessa sua passagem por aqui? Eu acho que é duas coisas, né? Eu falei no início, a questão da gente estar ouvindo falar sobre isso, falando sobre isso, discutindo sobre isso um pouquinho, para a gente poder aprender, né? Então, assim, aprender a ouvir. Né? Quando a gente conversa com alguém que está em sofrimento mental, é importante que a gente ouça mais do que a gente fale. Né? A gente tem que estar falando. A gente fala um pouquinho, mas deixa ele falar, deixa ele colocar aquela angústia para fora, dizer por que ele... Ah, você perguntou se ele quer se matar, ele disse que sim, deixa ele falar. Né? Cuidado com a sua expressão facial, que a gente também fala através do nosso comportamento, né? do nosso não verbal. Então, eu não falo nada, mas eu faço aquelas caras de que coisa horrível, nossa, terror. Então, assim, procurar ter atenção à minha linguagem corporal. E, gente, vamos reforçar os fatores de proteção, né? Não só ouvir. Então, assim, quem tem família, né, filho, adolescente, dá uma olhada lá no horário que está no celular, no computador. Vamos brincar um pouquinho, vamos sair, vamos jantar em família, tomar café da manhã, almoçar, vamos pro cinema, vamos olhar, dá trabalho, vamos olhar para o outro, vamos ouvir. Né, a família, né? E não estou aqui dentro modelo A, B ou C, mas estar junto, conversar, olhar para quem está do seu lado. Né? Tem famílias aí que só conversam por zap, né? Tá na sala, tá conversando por zap, um está na sala, outro está no quarto. Vamos procurar ficar um pouquinho mais junto, né? Viajar junto, vamos viajar junto, né? Passeio na praça, andar de patinete, de skate, isso é importante, né? Pai e mãe, sendo possível, vai na escola do seu filho, conversa com o professor, vai ouvir, seu filho está te falando, mas vai lá, se apresente ao professor também, né? Eu também tenho experiência em escola, e muitas das vezes escolas públicas, você só vê o pai ou a mãe no final do ano, e às vezes chega lá, nem sabe o nome do professor, do filho. Queria falar com a tia, com a fulana. Quem é? Não sei o nome dela. Isso já em outubro, novembro. Então, você vai na escola, conversa, né? Conheça um colega do seu filho, conhece o coleguinha dele, leva para sua casa também, vai fazer um lanche lá, conversa, vê, deixa seu filho falar. Quem é que ele conhece aquele coleguinha dele, ou seja, vamos reforçar também os fatores de proteção. A gente falou aqui, né, daquilo que favorece o adoecimento, mas vamos falar daquilo também que ajuda, né, as pessoas confiarem umas nas outras, saber que na família vai ter o suporte, que ela vai precisar, que o pai e a mãe vai estar ali do lado, que vai conversar, que vai trocar, sem julgar. Olha, né, uma outra questão que a gente não falou aqui, que não era o objetivo, mas que é importante, a questão da autolesão sem intenção suicida. Sim. Então, assim, olha para o teu filho, muitas vezes a criança está andando, grande calor, muito calor, está com aqueles casacão, olha, vê lá como é que está o corpo do seu filho, olha com ele, conversa com ele. Eu tive paciente com cortes no pescoço, a família não viu. Nossa. Então, assim, olha para o teu filho, o que está acontecendo com ele, o adolescente, o teu idoso, a pessoa idosa, depois da aposentadoria, né, os filhos casam, muitas das vezes fica viúvo, essa solidão também, né, essa solidão, não tem maltrato, não, mas essa solidão também pode ser um fator de risco, dependendo do perfil dessa pessoa. Então, procura sempre com o seu idoso, né, seu pai, sua mãe, sua avó, mora de... liga uma vez por dia que seja, bom, fala que você está ali presente, que você, qualquer coisa liga para mim, mas você liga também, não espera ele ligar, vai visitar, né? Muito bem, Alexandre. Olha, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que quem nos ouviu aqui entendeu exatamente que existem, sim,
fatores de risco, mas também existem fatores que são motivadores para que essa pessoa possa tentar sair do cenário de sofrimento psíquico. Obrigada, viu? Obrigada mais uma vez. Eu que te agradeço, Andréia. Foi um prazer estar conhecer o seu trabalho. Meus parabéns, né? Obrigada. Continue levando à frente aí, facilitando o conhecimento, o acesso às pessoas a esses temas que são tão importantes para a gente no dia a dia, tá bom? Grande parabéns para vocês aí. Um grande beijo para todo mundo aí. Fique em paz. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, querido. Tudo bem, gente. Agradeço aqui a presença de todos. Bom final de semana e a gente se vê sexta-feira que vem às 20 horas. Tchau, tchau.